Obrigado, Ron. Vou falar um pouco do dia do sábado. Eu ia falar sobre isso. Eu já vinha querendo falar há algum tempo, mas toda vez que eu começava a preparar algo, não fluía, não parecia o momento certo. Então concluí que o Senhor estava dizendo, ainda não. Mas agora, nesta série em que tenho compartilhado com vocês sobre permanecer em Cristo e sobre como permitir que Jesus se manifeste em nós, tudo finalmente se encaixou. E eu vou compartilhar com vocês, como o título do sermão diz, sobre o descanso sabático. Há muitos paralelos significativos entre a criação e redenção. Na criação, como lemos em Gênesis, Deus trouxe luz onde antes havia trevas. É assim também comigo e com você. Amém. Nós vivíamos em trevas até que Deus trouxe sua luz para nós. Além disso, na criação, Deus trouxe vida onde não havia vida. O mesmo conosco. Fora de Jesus somos retratados como estando mortos. Mas em Cristo estamos vivos. Ele trouxe vida para nós, assim como fez na criação. Também na criação, Deus formou o ser humano à sua própria imagem. O mesmo conosco na redenção. Deus está nos recriando em sua própria imagem e semelhança. E na criação, Deus trouxe a perfeição do caos. E no fim, na redenção, este mundo será restaurado à perfeição. E o homem será restaurado à sua perfeição adâmica. Há muitos paralelos entre esses dois atos. Em Gênesis capítulo 2, ao lermos sobre o fim da semana da criação, vemos que Deus fez outra coisa. Gênesis 2, versículos 1 e 2. E como adventistas eu sei, estamos todos muito familiarizados com esses versos. Assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. O verso seguinte diz que ele abençoou e santificou. O que descobrimos é que no relato da criação, Deus realmente trabalhou para criar. E então descansou. Agora, quando olhamos para Adão, foi o oposto para Adão. Quando Adão foi criado, o seu primeiro dia inteiro de vida foi um dia de descanso. Na criação que Deus havia feito. Dessa posição de descanso, ele seguiu sua vida. Dali, existe a mesma sequência no plano de redenção. Vejam bem, Deus, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, realizou primeiramente a obra grandiosa da redenção. Jesus viveu uma vida sem pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados e ele foi ressuscitado. E o cristão ou a cristã começa a sua vida espiritual descansando na verdade da obra redentora de Jesus Cristo. Nessa verdade. E quero falar um pouco sobre esse conceito. Assim como Adão começou a sua existência, o seu primeiro dia, descansando na criação que Deus fez, descansando com seu Criador, e só depois ele começou sua obra de servir ao seu Senhor. Assim também com o homem redimido. O cristão deve começar descansando
naquilo que o nosso Criador e Redentor fez por nós. E só então começa o seu serviço. Vamos olhar para Cristo por um momento em Efésios capítulo 1. Vendo com mais clareza em que devemos descansar. Efésios capítulo 1. Versículo 17. É a oração de Paulo pelo crente. Na oração de Paulo por nós. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Paulo quer que entendamos estas coisas. Amém. Para que saibais qual é a esperança do seu chamado. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele deseja que nós conheçamos a herança que possuímos, a qual está disponível para nós. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Cristo foi exaltado acima de todo principado, poder e domínio em todo o universo. Nesta terra, Cristo foi exaltado acima de todo o poder de Satanás de fato neste mundo. Todas as coisas estão debaixo de seus pés. E essa é a esperança da nossa vocação. Esta é a herança que temos como cristãos. Devemos iniciar nossa experiência cristã descansando nessa verdade, nessa realidade. Outra coisa, em Efésios capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Vejam, aqui estão alguns fatos, algumas verdades da obra de Deus nas quais você e eu devemos descansar. Você e eu fomos crucificados com Jesus, fomos trazidos à vida com Jesus em sua ressurreição. Agora estamos assentados com Jesus no céu. Louvado seja Deus. Amém. Portanto, Cristo está exaltado acima de todo principado, poder e domínio, e nós também. Amém, amém. Acima de todo principado, bem como de todo poder e de todo domínio, porque nós estamos com Jesus nos céus. Pois a Escritura diz que nós fomos exaltados com Ele. Estamos com Ele. Devemos descansar no fato de que Jesus morreu por nossos pecados, que Ele nos concedeu a vida eterna, que a sua justiça nos cobre, que na cruz o poder da natureza pecaminosa foi desfeito. Também devemos descansar no fato de que Cristo agora vive em nós. Tenho falado sobre isso nos últimos sermões. E devemos descansar no fato de que Ele viverá a sua vida em nós e através de nós, se o permitirmos. Devemos descansar nessas verdades.
E como tenho compartilhado com vocês, quando se trata de enfrentar a tentação, não é você quem deve lutar contra ela. Você deve parar de lutar contra ela. Deve descansar na vitória de Jesus. Amém. E como eu já compartilhei com vocês antes, por exemplo, quando você é tentado à ira, não lute contra a ira. Desista da luta. Descanse na verdade de que Jesus está em você e de que Ele manifestará a sua paz. Descanse na verdade de que Jesus está em você e Ele manifestará a sua paciência. Amém. Descanse. Vejam, o cristão deve existir, descansar nessas verdades. O cristão deve seguir sua caminhada diária com o Senhor descansando nessas verdades, não lutando contra elas, não lutando contra a tentação, não se esforçando para ser como Jesus, mas permitindo que Jesus se manifeste em nós. Amém. Devemos descansar nessa verdade e não trabalhar, superar. Agora, isso é uma boa nova, se você é como eu. Isso é uma boa nova. Estou cansado de lutar. Eu não faço isso muito bem. Não sei se você consegue também. E ao descansarmos nessas verdades, então e somente então seremos capazes de servir fielmente ao nosso Senhor em nossa vida pessoal e no nosso ministério. Só então é que realmente conseguimos fazer isso. Agora Deus entende que talvez a gente ainda não compreenda tudo isso. E se ainda não tivermos experimentado plenamente esse descanso em Cristo, essa vitória por permanecer em Jesus, sobre a qual tenho falado, isso não significa que estamos perdidos. Significa que talvez ainda tenhamos algumas coisas para aprender e experimentar com o nosso Senhor. E é exatamente disso que ele está falando aqui em Hebreus capítulo 4. O texto que foi lido hoje. Hebreus 4, no versículo 9. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Deus quer que acreditemos nesta verdade, que você está com Jesus no céu. Nesse sentido, você está em Cristo, que você e Cristo estão exaltados acima de todo o principado, poder e domínio, e que Satanás não tem poder sobre você, e que você deve descansar na verdade de que Jesus está literalmente em você. Você deve descansar na verdade de que se você escolher permitir, Ele viverá a vida dele em você, e você pode parar do seu labor, em seus próprios esforços, para tentar vencer aquela raiva, aquela impaciência e qualquer outra coisa com a qual você luta. Esse é o significado bíblico de descansar em Cristo, e esse é o único caminho pelo qual realmente venceremos a tentação, e Cristo será manifestado em nós. E como eu já disse antes, a nossa parte se resume a duas coisas, apenas duas. Escolher desviar sua mente da tentação, por exemplo, da vontade de ficar com raiva. E então crer que Jesus manifestará a sua paciência, a sua paz. É isso. Isso é tudo o que você pode fazer. E é por isso que ele diz: os que não entram em seu descanso, não entram por causa da incredulidade. Eles não acreditam que precisam fazer isso. Eles ainda acham que precisam se esforçar por conta própria.
Ele diz, se você está no descanso, você já parou de trabalhar por seus próprios esforços. Ele diz, se você está no descanso, você já parou de trabalhar por seus próprios esforços. Você entende o conceito? É algo importante, essencial para aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Porque precisamos ter entrado plenamente nesse descanso e estar preparados para ele. Quando eu estava compartilhando algumas dessas coisas algum tempo atrás, Rick Coulon. Rick, eu gostaria de convidá-lo a subir por um momento. Rick Coulon estava compartilhando algumas coisas comigo então eu pedi ao Rick que tirasse um momento para compartilhar um pouco sobre a sua experiência a esse respeito. E lembrem, ao compartilhar, Deus recebe a glória. Não estamos falando sobre o quão bons nós somos. Estamos falando sobre Jesus Cristo e sobre o que Ele pode fazer através de nós. Certo, Rick? Para contar essa história, eu preciso compartilhar um pouco do meu contexto, da minha história. Eu já mencionei isso da última vez que falei aqui. Que eu vinha de uma longa linhagem de adventistas do sétimo dia. Pela minha mãe, terceira geração. Pelo meu pai, a segunda. E eu disse, não sou o neto de Deus, sou seu filho. Amém. Mas desde muito jovem, nós nos mudamos para este país. Meu pai veio para cá enquanto ele estava estudando. Ele era professor universitário, veio estudar e todos viemos. No segundo ano do ensino médio, meus pais se divorciaram. E aquela ideia perfeita que eu tinha de Deus na minha mente de criança simplesmente desapareceu. E eu passei a ter esse ódio contra Deus e o culpei pelo que aconteceu com minha família. Enquanto eu crescia, do segundo ano do ensino médio em diante, até o final da adolescência e entrando nos meus 20 e poucos anos, eu deixei a igreja, me afastei e então eu odiava a Deus a um ponto em que eu acreditava que Deus não existia. Você já ouviu aquele texto da Bíblia que diz que a operação do erro é enviada à pessoa porque ela não amou a verdade? Cheguei a crer que Deus não existia, mesmo vindo de família adventista do sétimo dia. Mas ao longo dos anos, crescendo, eu cometi muitas coisas erradas na vida. E uma que eu costumava fazer era aprender artes marciais. Eu fiquei muito bom nisso, a ponto de eu estava lutando com caras que eram o dobro da força que eu tinha, o dobro da altura, o dobro de tudo. Eles eram faixa preta e eu os desarmava. Eu acreditava que isso era um atributo divino, mas não o usava para a sua glória. E eu estava muito, muito bravo. Eu saí e eu bebia e usava drogas. Ia a bares e brigava com as pessoas só por diversão. Eu fazia isso há muito tempo e eu estava bebendo demais. Eu tinha uma moto. Muitas vezes eu chegava em casa e nem lembrava como tinha vindo, e a moto estava estacionada, e eu pensava, como é que eu cheguei em casa? Bom, esse é apenas o meu histórico, e, bem, eu não quero continuar falando e acabar confundindo você a respeito do ponto que eu quero chegar. Nem preciso dizer que eu estava distante de Deus, pois minha mente carnal, como Paulo afirmou, era inimizade contra Ele. E eu não estava submisso a obedecer à sua lei. Eu não era capaz de fazer isso porque eu amava o pecado. Há 9 anos entreguei minha vida a Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Eu cheguei a um ponto em que não podia descer mais fundo e precisei procurar por uma resposta, e Deus foi a solução. Glória a Deus, amém. Eu disse, Senhor, eu sei que estás aí. Eu percebo isso. Tu me deste provas de que estás comigo, me protegendo e provendo. Senhor, quero estar contigo de novo. Amém. Aleluia. Passados 2 anos,
muitas e grandes lutas começaram a surgir em minha jornada. E uma ocasião que desejo compartilhar com vocês foi no período em que eu estava trabalhando. Na época, eu era supervisor em um lugar onde trabalhava desde jovem. E eu lidava com pessoas com o dobro da minha idade. E eu acabava dando muita orientação aqui e ali. Uma pessoa em particular realmente não gostava de mim. E havia muita linguagem obscena ali. E dia após dia tinha sempre aquela pessoa que vivia me irritando. E eu continuava pensando nisso e orando sobre isso e sinceramente, a minha mente carnal ficava falando comigo e eu dizia, eu realmente só quero machucar essa pessoa. Essa era a voz que ecoava na minha cabeça. Mas havia outra voz, porque eu tinha me tornado cristão e entregado minha vida a Cristo. E eu dizia, não, isso não é a coisa certa a fazer. Cerca de 6 meses nesse período em que isso acontecia, esse homem me encurralou até um lugar onde não havia ninguém por perto e ele ia me machucar. Ele não fazia ideia do meu passado, nunca contei a ninguém. E a tal ponto que ele estava prestes a agir, ele me agarrou e me imprensou com toda a força contra a parede. E me agrediu. E eu disse, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu sei que Tu és meu. Eu entreguei minha vida a Ti. Por favor, Senhor, dê-me vitória sobre isso. Naquele momento, minha mente lutava. Eu só queria liberar minhas habilidades físicas que eu possuía. E meu único desejo era, naquele momento, ferir esse homem novamente. Eu estava num ponto de onde não conseguia mais sair. Mas no minuto em que fiz aquela oração, Deus me deu uma paz que eu não conseguia entender. Amém. Uma paz que fluiu do topo da minha cabeça. Do topo da minha cabeça até a ponta dos meus pés. E me concedeu essa paz interior enquanto estava no meio de ser agredido. Chegou ao ponto de eu estar orando por essa situação. Amém. E eu soube que era o poder de Deus. Amém. Sabe, aconteceram muitas coisas na minha vida desde então, mas quero compartilhar com vocês o resultado do que eu fiz naquele dia. 3 batismos ocorreram lá. Amém. É o testemunho de Jesus Cristo em minha vida. Amém. E a glória foi toda de Jesus Cristo. E quando olho para trás, minha vida mudou. Isso mesmo, alguém que me feriu fisicamente, espiritualmente, sabe? E que agia de forma abusiva com palavras. Orei por ele dia a dia. Sim, amém. E eu sabia que não era capaz. Jesus Cristo vivia em mim. Aleluia. Esse é o poder que Deus pode nos dar. Esse é o poder que Ele pode conceder a cada um de nós aqui hoje. Esse é o poder que Deus deseja ver em cada um de nós aqui hoje, antes da sua vinda. Amém. Porque no fim, somos nós que vamos iluminar este mundo. E tem que ser Jesus Cristo, não nós. Não sou eu, mas o Senhor. Exatamente. Muito obrigado, Rick. Amém. Amém. Rick compartilhou isso e o tempo de Deus é perfeito. E mais uma vez fica muito claro, é impossível por nossas próprias forças sermos o tipo de pessoa que o Rick descreveu, aquilo que estava sendo manifestado nele, o verdadeiro cristão. Porque eu e você não somos cristãos por natureza, nós não somos pessoas perdoadoras por natureza. Somos vingativos, nós sentimos raiva, guardamos mágoa, e você precisa parar de tentar lutar contra essas coisas por conta própria. Como o Rick disse, ele só clamou a Deus. E de repente ali estava Jesus Cristo que se manifestava nele. Isso é o que significa descansar em Jesus. Amém. E todos nós já passamos por isso. Talvez não entendemos bem o que houve. Mas é exatamente isso. E Deus não apenas, Ele quer que entendamos. O que isso significa e como permitir que isso continue acontecendo em nossa vida. Não apenas de vez em quando surge alguma situação, certo?
Ele nos quer a todo momento, permitindo que Jesus se manifeste ao descansarmos nele. Permitindo que Ele o faça em vez de nós mesmos. Cessai do vosso próprio trabalho, como diz Hebreus. Cessai da vossa obra e entrai no descanso de Deus. Como adventistas do sétimo dia, nós preservamos o sábado do sétimo dia. Está até no nosso nome, adventistas do sétimo dia. E nós buscamos guardar o sábado o melhor que conseguimos. Dizemos que descansamos nesse dia, mas se não estamos vivenciando o que estou falando hoje, não entramos no descanso do sábado. Pois o descanso sabático é um memorial disso, por isso se chama descanso. O sábado é um memorial de duas coisas. Todos nós sabemos disso. Primeiro, é um memorial da criação de Deus, certo? Sim. E em Ezequiel 20:12, Deus diz: Eu também lhes dei os meus sábados, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. É um memorial da obra redentora de Deus. É o memorial da obra criadora e redentora. E em ambas as situações, o homem começou seu relacionamento com Deus descansando. E como cristãos, se buscamos servir a Deus com toda a fidelidade, e a única maneira de fazermos isso é experimentar esse descanso de que estou falando, do qual a Bíblia fala, que é descansar em Jesus e deixar que Ele faça a obra. Então, cada sábado do sétimo dia é, na verdade, uma celebração disso. É exatamente isso que o descanso do sábado representa. Amém. E se não experimentarmos esse descanso diário e constante, não entraremos verdadeiramente no descanso sabático como Deus deseja. Isso não significa que estamos perdidos, mas significa novamente que talvez ainda tenhamos algum crescimento a experimentar. Aqueles que estão prontos para encontrar Jesus terão realmente entrado no descanso. É o único modo de Jesus se manifestar neles e, como Rick disse, desta terra ser iluminada pela glória de Deus. Porque é a glória de Deus, não a minha, não a sua, é a glória de Deus sendo manifestada em você, quando você permite que Jesus viva a vida dele em você e revele o caráter dele em você. Essa é a glória de Deus. Portanto, aqueles que estiverem prontos para encontrar Jesus terão realmente entrado no descanso sabático, observando o sábado, mas eles também estarão vivenciando o verdadeiro significado que o descanso do sábado simboliza. Alguns cristãos tiveram vislumbres desta verdade. E eles dizem: bom, já que estamos descansando, estamos experimentando agora o descanso sabático, então não precisamos guardar o sábado do sétimo dia. E eles dizem: não disse isso. Já que estamos descansando, isso estamos experimentando o sétimo dia ainda mais significativo. Então, não precisamos guardar o sábado. Ele é um desafio direto a Satanás. É por isso que ele o odeia. Amém. O descanso sabático é uma afronta para ele. Está diante dos olhos dele toda semana. Amém. É uma declaração de Deus. Eu estou salvando o meu povo enquanto eles descansam em mim e você não tem poder algum sobre eles. Louvado seja Deus. Amém. É isso mesmo. E é por isso que ele odeia. Ele tenta confundir as coisas e é por isso que fará tudo ao seu alcance para apagar o sábado da face da terra. Because every week is an affront to him. Bem diante dele, de que o seu reino está chegando ao fim, porque o povo de Deus nesta terra estará experimentando o descanso completo em Jesus. E isso significa que o poder de Satanás será completamente quebrado na vida deles, e o reino de Deus será estabelecido primeiro na vida deles e depois nesta terra. E no fim, ele fará tudo o que puder. Seus esforços para eliminar o sábado da face da terra, nós conhecemos a profecia,
Haverá um dia em que a marca da besta estará em vigor, e haverá um esforço para pressionar cada ser humano desta terra a virar as costas para o sábado do 7º dia de Deus. E isso vai funcionar com a grande maioria dos habitantes desta terra. Mas isso não será eficaz em fazer o povo remanescente de Deus se desviar Amém. do seu dia santo. E a razão para isso é que o relacionamento deles com Jesus é tão real. É um relacionamento de amor. E eles estão descansando em Jesus e deixando que Jesus se manifeste em suas vidas. Certo. E parte da manifestação de Jesus em nós, como o Novo Testamento nos diz, como era seu costume, ele guardava o sábado. Sim. Aqueles que permitem que Jesus se manifeste em sua vida serão guardadores do sábado no fim. Porque o próprio Jesus era guardador do sábado. Amém. Isso não significa hoje que aqueles que não guardam o sábado do 7º dia estejam perdidos. Claro que não. Há muitos que não conhecem essas verdades. Mas no fim, quando Jesus voltar, quando ele estiver vivendo sua vida naqueles que estiverem vivos, a guarda do sábado do 7º dia fará parte da própria vida de Jesus manifestada neles. Isso fez parte da vida dele quando ele caminhou nesta terra e continuará sendo parte da vida dele quando ele viver em seu povo. Sim. Então isso será parte da vida deles no fim dos tempos. E justamente quando Satanás quase consegue o que quer, quando todos os poderes da terra estiverem alinhados contra o povo santo de Deus, aqueles que permitem que Jesus se manifeste em sua vida, bem no momento final, Jesus virá e destruirá todos os seus inimigos e eles serão salvos de toda destruição. Amém. O sábado do 7º dia vai perdurar por mais tempo do que o próprio Satanás. O sábado do 7º dia estava na criação desta terra. Ele faz parte desta terra tanto quanto o ar que você respira e o chão que pisa, as árvores e as rochas. O sábado do 7º dia foi criado na própria criação deste mundo. Ele faz parte desta terra tanto quanto tudo o que você vê nela. Mas a verdade é que, nesse sentido, é a única coisa que sobreviverá para a eternidade. Amém. Porque a terra, o ar contaminado e as rochas, tudo isso será destruído e queimado. E então o nosso Deus criará uma nova terra, todavia o sábado permanecerá. Então, embora Satanás o tenha odiado, o sábado existe desde a criação. Jesus guardou o sábado e através do Novo Testamento. Em Isaías 66, se você abrir lá. Versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor, desta forma vossa semente e o vosso nome permanecerão, é uma nova terra. E acontecerá que, desde uma lua nova a outra, e desde um sábado ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. Você consegue imaginar que dia de alegria será? Louve a Deus. Então eu encorajo a todos nós hoje para começarmos a nos alegrar no santo dia de sábado do Senhor. E isso só pode ter o significado mais profundo para você. Quando você realmente experimenta o descanso em Jesus ao longo de toda a semana. Quando você aprende a realmente descansar em Jesus e permitir que Ele se manifeste, revelando o seu caráter na vitória sobre a tentação e o pecado. Só então o significado mais profundo do descanso sabático será experimentado por você. E Deus quer que você viva isso. É por isso que Ele nos deu o sábado. Por isso eu nos encorajo
a nos lembrarmos. Jesus pagou tudo. Ele pagou o preço pelo seu perdão. Foi um preço alto. Ele pagou o preço da sua justiça, permitindo que ele mesmo fosse tentado em todos os pontos, como nós. Que preço? Jesus pagou o preço para que pudéssemos ser libertos da culpa, da condenação e do poder do pecado. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. É tudo sobre Jesus. Do começo ao fim, tudo, absolutamente tudo. Amém. É Jesus do princípio ao fim. Na obra de redenção de Deus. Como sabemos pela palavra de Deus, Jesus foi o Criador, aquele que mais atuou na criação, embora, claro, a Trindade inteira estivesse envolvida. E assim, Jesus é quem trouxe a salvação para nós. E realizou todas aquelas obras em que existem paralelos entre a criação e a redenção. Jesus é tudo. E quando você passa a compreender, e eu passo a compreender, nós passamos a compreender essa verdade de permanecer em Jesus e de Jesus permanecer em nós, eu garanto, Jesus se tornará mais precioso para você do que jamais foi. Ele se tornará mais real para você do que jamais foi. E algo que você passará a experimentar, isso se tornará algo muito real para você. Que a sua eternidade com Jesus já começou. Amém. A experiência será tão real. E a minha oração é que todos nós possamos experimentar esse nível de relacionamento e de descanso em Jesus. Então vamos abrir o hino de número 184. Jesus pagou tudo e vamos nos colocar em pé.